Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este es el programa. O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. Estamos aqui no canal 34.5, Estamos aquí en el canal 34.5 Victoria TV. Victoria TV. E eu quero falar ao teu coração. Yo quiero hablar a tu Eu corazón. tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Tengo una palabra de Dios para tu vida. Eu quero falar nessa noite Yo quiero hablar en esta noche sobre um salmo muito conhecido. sobre un salmo muy conocido, O salmo de número 1, el Salmo número 1, que nos traz um grande aprendizado, que nos trae un gran aprendizaje, que fala do homem bem-aventurado, que habla del hombre bienaventurado, o homem feliz. un hombre feliz. Mas quem é este homem bem-aventurado? Mas ¿quién es ese hombre bienaventurado? E por que ele é um homem bem-aventurado? ¿Y por qué él es un hombre bienaventurado? Vamos pôr a palavra de Deus agora na tela para que você possa estar lendo conosco. Vamos a estar pasando ahora la palabra de Dios en la tele para que usted lea con nosotros. Versículo número 1 do Salmo 1. Versículo número 1 del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Bem-aventurado significa feliz, Bienaventurado significa feliz. abençoado, Bienaventurado, bendecido, bendecido, lleno del favor, cheio do favor de Deus lleno del favor de Dios em sua vida. en su vida. É aquele que está segundo os propósitos de Deus. Aquel que está según los propósitos de Dios. E esse versículo de número 1, Y ese versículo número 1, ele é maravilhoso, ese es maravilloso, porque ele diz que este homem que é bem-aventurado porque él dice que este hombre que es bienaventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. es aquel que no anda en los consejos de los malos, de los impios. Ele não se detém no caminho dos pecadores Él no se detiene en el camino de los pecadores e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. y él no se sienta en la silla de los encarnecedores. Ele não fica junto, ele não se queda junto aos escarnecedores. Él no se queda junto a los encarnecedores. Em primeiro lugar, fala sobre o conselho dos ímpios. En primer lugar, habla sobre el consejo de los impios. Quem são os ímpios? ¿Quiénes son los impios? Os ímpios são aqueles que não vivem segundo a vontade do Senhor, Los impios son aquellos que no viven según la voluntad de Dios, que não vivem conforme a palavra de Deus, que no viven conforme a la palabra de Dios, mas têm uma vida de impiedade. pero tienen una vida de impiedad. Aqueles que vivem segundo o seu coração, Aquellos que viven según su corazón, segundo as suas vontades próprias, según sus voluntades, e não busca a vontade de Deus. y no buscan la voluntad de Dios. A Bíblia diz que este homem que é bem-aventurado, La Biblia dice que ese hombre que es bienaventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. él no anda según los consejos de los impios. Isto é, ele não anda conforme a orientação, Él no anda conforme a la orientación, conforme o ensinamento, conforme a las enseñanzas, a instrução. las instrucciones. Este homem não anda segundo a sugestão dos ímpios. Este hombre no anda según las sugerencias de los impios. Isto é, ele não age conforme a orientação e as palavras dos ímpios. Esto es, él no anda conforme a la orientación o a las palabras de los impios. Ele não segue as ações dos ímpios. Él no sigue las razones de los impios. Las ações, las atitudes. Las acciones, las actitudes. Então aqui nós aprendemos que o conselho dos ímpios não serve Entonces aquí aprendemos que el consejo de los impios no sirve para aquele homem, para aquela mulher que é bem-aventurada em Deus, para aquel hombre o para aquella mujer que es bienaventurada en Dios, que anda segundo a vontade de Deus. que es está según la voluntad de Dios. Porque os ímpios sempre vão ter um conselho para o seu ouvido, Porque los impios siempre van a tener un consejo para sus hijos, seus ouvidos. para sus oídos, perdón. Sempre vão ter uma sugestão para a sua vida. Siempre van a tener una sugerencia para su vida. Os ímpios muitas vezes vão ter uma palavra para você. Los impios muchas veces van a tener una palabra para usted. E essa palavra provavelmente Y esta palabra probablemente não vai estar pautada, orientada
Esta palabra no va a estar orientada pela palavra do Senhor. a la palabra del Señor. Porque se a pessoa bebe de uma fonte amarga, Porque si la persona bebe de una fuente amarga, o que ela tem dentro dela para comunicar às outras pessoas que ella tiene dentro de ella para comunicar a otras personas, está ligado diretamente daquilo que ela bebe. está conectado directamente con aquello que ella bebe. Água amarga, Agua amarga, água contaminada. agua contaminada. Se uma pessoa bebe de uma fonte potável, uma fonte de água boa, Si una persona bebe de una fuente potable, de una agua buena, ela vai comunicar às outras pessoas água boa, água pura. esa persona va a comunicar a las otras personas agua buena. Se uma pessoa está cheia do Espírito de Deus, Si una persona está llena del Espíritu de Dios, ela vai ser cheia de bons conselhos, de sabedoria dos céus. ella va a tener buenos consejos de la sabiduría de Dios. Ao menos assim deve ser. A menos así debe de ser. Mas uma pessoa que não tem intimidade com Deus, Pero una persona que no tiene intimidad con Dios, vive segundo a sua vontade humana, vive según su voluntad humana, longe da presença de Deus. lejos de la presencia de Dios. Esta pessoa certamente vai dar maus conselhos. Esta persona ciertamente va a dar malos consejos. Certamente essa pessoa vai ter atitudes, Ciertamente esta persona va a tener actitudes, acciones que não vão ser bons exemplos. que no van a ser buenos ejemplos. Felizes são aqueles homens, aquelas mulheres de Deus Felices son aquellos hombres, aquellas mujeres de Dios que escutam a voz de Deus que escuchan la voz de Dios e praticam a voz de Deus, y practican la voz de Dios segundo a boa, perfeita e agradável vontade según la buena, perfecta y agradable voluntad de Deus. de Dios. Aleluia. Aleluya. Ainda no versículo de número 1, Ahí en el versículo número 1, no versículo de número 1, aún en el versículo número 1, fala sobre o caminho dos pecadores. habla sobre el camino de los pecadores. Bem-aventurado Bienaventurado o homem el hombre que não se detém que no se detiene no caminho dos pecadores. en el camino de los pecadores. Isto é, ele não para naquele caminho. Esto es, él no para en aquel camino. Ele não fica, não se queda naquele caminho. Él no se fija, él no se queda en aquel camino. Quando uma vida é guiada, Cuando la vida es guiada, orientada pela vontade pecaminosa do homem, orientada por la voluntad pecaminosa del hombre, da carne, de la carne, dos desejos corrompidos, de los deseos corrompidos, quando o ser humano se entrega a todo tipo de pecado, es cuando el ser humano se entrega a todo tipo de pecado, depravação depravación e rebelião contra Deus. y rebelión contra Dios. Isto é uma pessoa ficar no caminho dos pecadores. Esta es una persona que se queda en el camino de los pecadores, É o caminho que conduz à perdição, el camino que conduce a la perdición, à condenação eterna. a la condenación eterna. Quem são os pecadores aqui? ¿Quiénes son los pecadores aquí? Aqueles que vivem longe de Deus, Aquellos que viven lejos de Dios, longe da sua presença, lejos de la presencia, que vivem nos seus próprios caminhos, que viven en sus propios caminos, mas não no caminho do Senhor. mas no en el camino del Señor. E a Bíblia nos ensina então neste versículo Y la Biblia nos enseña en ese versículo que feliz é o homem que feliz es el hombre que não se detém que no se detiene neste caminho. en ese camino. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesús dice, yo soy el camino, Ele é o caminho para o Pai. Él es el camino para el Não Padre. existe um outro caminho. No existe otro camino. Não existe uma outra direção que leve à vida eterna. No existe otra dirección que lleve a la vida eterna. Muitas pessoas pensam que todos os caminhos levam a Deus. Muchas personas piensan que todos los caminos llevan a Dios. Muitos pensam que todas as religiões são boas, Muchos piensan que todas las religiones son buenas, que tudo serve. que todo sirve. Mas a Bíblia me ensina diferente. Mas la Biblia nos enseña diferente. Ensina que só há um caminho para Deus. Enseña que solo hay un camino para Dios. Jesus Cristo. Jesucristo. Só há uma forma de nós chegarmos diante de Deus, Solo hay una forma de nós chegarmos de que nosotros lleguemos adelante de Dios, recebendo o perdão dos nossos pecados, recibiendo el perdón de nuestros pecados por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, tendo os nossos pecados perdoados, donde fueron
perdonado nuestros pecados. Não existe outra forma. No existe otra forma. Não existe outra No maneira. existe otra manera. Não são pelas obras No humanas. son por las obras humanas. Não são pelas minhas ou as tuas boas obras, No son por mis obras o por tus obras buenas, as quais nos justificarão diante de Deus. las cuales nos justificarán delante de Dios. Mas é a obra de Jesus Cristo, Mas la obra de Jesucristo, ao ter morrido na cruz em nosso lugar. a que Él fue muerto en la cruz por nuestro lugar, Por isso que ele pode dizer: es por eso que Él puede decir, eu sou o caminho, yo soy el camino, eu sou a verdade yo soy la verdad, e eu sou a vida. Aleluia. y yo soy la vida. Ele é o caminho. Él es el camino. Feliz é o homem, feliz é a mulher Feliz es el hombre y feliz es la mujer que segue o caminho, que sigue el camino, que segue a Cristo. que sigue a Cristo. Cristo é o caminho. Cristo es el camino. Estamos caminhando em direção ao Pai. Estamos caminando en dirección al Padre. Estamos nós que cremos em Deus, Estamos los que creemos en Dios, que cremos na Sua que palavra. creemos en su palabra. Fica no caminho de Deus. Ponte en el camino de Dios. Quede-se no caminho do Padre, Quédate en el camino del Padre, que é Jesus Cristo. que es Jesucristo. Aleluia, não há outro caminho. No hay otro camino. Feliz, bem-aventurado, Feliz, bienaventurado, o homem que não anda el hombre que no anda segundo o conselho dos ímpios, según el consejo de los impios. o homem que não se detém no caminho dos pecadores. El hombre que no se detiene en el camino de los pecadores. Aleluia. E ainda no versículo 1, Y ahí en el versículo 1 habla sobre a roda dos escarnecedores. habla sobre la silla de los encarnecedores. A Bíblia diz: La Biblia dice, nem se assenta na roda ni se sienta en la silla dos escarnecedores. de los encarnecedores. Feliz, bem-aventurado Feliz, bienaventurado é aquele que não se assenta junto com os escarnecedores. es aquel que no se sienta junto con los encarnecedores. Isto é, o que é se assentar junto com os escarnecedores? Esto es, ¿qué es sentarse junto con los encarnecedores? É a comunhão íntima e contínua Es la comunión íntima y continua com aqueles que blasfemam, con aquellos que blasfeman, que escarnecem, que escarnecen, que ofendem a Deus sem temor nenhum, que ofenden a Dios sin temor alguno, compartilhando dos seus pensamentos maus compartiendo de sus pensamientos malos e praticando os mesmos atos, y practicando los mismos actos. porque fala de intimidade. Porque habla de intimidad. Quando você se assenta junto, Cuando usted se sienta junto, isso é uma linguagem figurada. esto es habla figuradamente. Quando você se assenta junto, Cuando usted se sienta junto, quer dizer, significa que você está compartilhando esto significa que usted está compartiendo das mesmas atitudes, las mismas actitudes, das mesmas ações, las mismas razones, dos mesmos pensamentos, los mismos das pensamientos, mesmas obras. las mismas obras. Isso é se sentar na roda dos escarnecedores. Esto es sentarse en la silla de los encarnecedores. Feliz é aquele que não se assenta. Feliz de aquel que no se sienta. Bem-aventurado o homem e a mulher que não se assenta com os Bienaventurado escarnecedores. el hombre o la mujer que no se sienta en la silla de los escarnecedores. O versículo de número 1, El versículo número 1, ele é interessante él es interesante porque ele parece trazer a imagem de um processo. porque él parece traer la imagen de un proceso. Ele parece nos mostrar uma progressão. Él parece mostrarnos un progreso. Há 3 palavras específicas Hay 3 palabras específicas que me chamam a atenção. que me llaman la atención. A primeira palavra é anda. La primera palabra es anda. A segunda palavra é detém. La segunda palabra es detén. E a terceira palavra é assenta. Y la tercera palabra es asienta. Porque o versículo de número 1 assim fala. Porque el versículo número 1 así dice. Preste atenção nessas 3 palavras. Preste atención a estas 3 palabras. Bem-aventurado o homem que não anda Bienaventurado el hombre que no anda no conselho dos ímpios, en el consejo de los impios. não se
detém no se detiene no caminho dos pecadores, en el camino de los pecadores, nem se assenta ni se sienta na roda dos escarnecedores. en la silla de los encarnecedores. Então, feliz é o que não anda, Entonces, feliz el que no anda, é o que não se detém el que no se detiene e o que não se assenta. y el que no se sienta. Parece um processo. Parece un proceso. Eu quero falar aqui a origem desses três termos Yo quiero hablar aquí el origen de esos tres términos que estamos falando aqui em português e espanhol, que estamos hablando aquí en portugués y en español, mas no original, no Antigo Testamento, em hebraico. más en el original, en el Antiguo Testamento, es hebreo. A primeira palavra para andar La primera palabra para andar é halar, es ralar, que significa seguir em frente, que significa seguir de frente, é seguir avante, seguir adelante, avançar, avanzar, caminhar. caminar. Esse é o sentido do original em hebraico. Este es el sentido original en hebreo. A segunda palavra é amad, La segunda palabra es amar, que significa se detém, que significa detén, permanecer. permanecer. Ele se mantém Eso es mantener, naquele lugar. mantenerte en aquel lugar. E a terceira palavra é yashav, Y la tercera palabra es yashab, que é traduzido como se assentar. que traducido es como sentarse. Traz a ideia de habitar. Eh, Habitar. habitar, Exatamente, estar em um local como habitação, estar en un lugar, en un local como habitación, não como de passagem, no como de pasar por um rápido tempo, por un rápido tiempo, mas quedando-se ali, habitando-se, ficando-se ali. mas es quedarse ahí, habitar ahí, vivir ahí. Então, a partir dessas três palavras, Bueno, a partir de esas tres palabras nos traz uma ideia nos trae una idea de que há uma progressão. de que hay un progreso. Em primeiro lugar, o que acontece? En primer lugar, lo que pasa, Ele anda no conselho dos ímpios. él anda en el consejo de los impios. E esta palavra Y esta palabra nos traz uma ideia nos trae una idea de andar, de andar, caminhar, caminar, estar passando. estar paseando. Os ímpios estão aqui Los impios están aquí e ele está andando, está passando. y él está caminando, está pasando. O conselho dos ímpios, ocasionalmente, El consejo de los impios ocasionalmente lhe serve. le sirven. Num primeiro momento, ele anda, ele passa. En un primer momento él va caminando, Mas num segundo momento, ele se detém. mas en el segundo momento decide detenerse. Ele para. Él se detiene, para. Ele fica Él se queda neste caminho. en ese camino. Ele fica junto aos ímpios, Él se queda junto a los impios, no caminho dos pecadores. en el camino de los pecadores. Não é agora que ele está mais caminhando. No es ahora que él sigue caminando. Agora ele se detém. Ahora él se detiene. Ele parou no caminho. Él se detuvo en el camino. Ele está nesse caminho agora. Él está en ese camino ahora. Não somente passando por ele, No solo pasó por ahí, por este por el caminho, camino, por el camino. mas se detuvo. Pero se detuvo ahí. E em terceiro lugar, Y en tercer lugar, vai ainda mais profundo. va a más profundo. Ele não está simplesmente passando e ocasionalmente ouvindo o ímpio. Él no está simplemente pasando y ocasionalmente escuchando al limpio. Ele não simplesmente decidiu agora parar e ficar neste caminho dos ímpios. Él no solo se quedó en ese lugar y estar en ese lugar, Mas agora ele se assenta mas ahora él se sienta na roda dos escarnecedores. en la rueda de los escarnecedores. É muito triste. Es muy triste. Agora o homem não está mais simplesmente parado entre os escarnecedores, Ahora el hombre no está simplemente parado en el camino de los escarnecedores, mas ele se assentou. mas él se quedó. Ele está junto. Él está junto. Ele tomou, agarrou assento, Él tomó una silla, se sentó junto com aqueles que escarnecem de Deus, junto con aquellos que escarnecen de Dios, aqueles que blasfemam de Deus. aquellos que blasfeman de Dios. O que eu estou tentando dizer neste momento, Lo que yo estoy tratando de decir en este momento, que feliz é o homem que não faz estas coisas,
que feliz es el hombre que no hace estas cosas. Mas por outro lado, Mas por otro lado, é muito triste, es muy triste, é terrível es terrible o estado da pessoa el estado de la persona que pratica o inverso deste versículo. que practica el inverso de este versículo, O contrário desse versículo. lo contrario de este versículo. A pessoa que escuta o conselho dos ímpios, La persona que escucha el consejo de los impios, passando por eles, pasando por ellos. mas depois tem um estágio mais profundo e terrível, Mas después está en algo más profundo y terrible, que é quando a pessoa ela fica no caminho dos pecadores, que es cuando la persona se queda fija ahí en ese camino, dos pecadores. en el camino de los pecadores. E ainda mais terrível, Y algo más terrible, quando a pessoa se senta na roda cuando la persona se sienta en la rueda dos escarnecedores. de los escarnecedores. Mas Deus tem algo melhor para a tua vida. Mas Dios tiene algo mejor para tu vida. Deus tem algo melhor para a minha vida. Dios tiene algo mejor para mi vida. Aleluia. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque Deus, aleluia, Ele é aquele que já tem um conselho para ti. Porque Dios es aquel que ya tiene un consejo para ti. Ele já tem um caminho para Él ti. ya tiene un camino para ti. Ele tem um grupo, um ajuntamento para ti. Él tiene un grupo, Aleluia. Para você. algo para usted. Feliz, bem-aventurado. Feliz y bienaventurado. Esta pessoa, ela já tem um conselho. Esta persona ya tiene un consejo. Aquele que é bem-aventurado em Deus, Aquel que es bienaventurado en Dios, ele não busca o conselho dos ímpios, él no busca el consejo de los impios. porque ele busca ouvir a voz de Deus, Porque él busca oír la voz de Dios. busca conhecer a Deus e a sua palavra, Busca conocer a Dios y su palabra. busca escutar a voz de Deus e colocar em prática. Busca escudriñar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ele busca escutar e conhecer o conselho do Senhor. Él busca escuchar y conocer el consejo del Señor. Feliz é esse homem Feliz es el hombre que já tem um caminho. que ya tiene un camino. O homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, Un hombre bienaventurado, la mujer bienaventurada, não anda no caminho dos ímpios, no anda en el camino de los no impios, caminho dos pecadores. en el camino de los pecadores. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque ele já tem um caminho. Porque él ya tiene un camino. Se chama Jesus Cristo. Se llama Jesucristo. O único caminho ao Pai. El único camino al Padre. Não estamos procurando um caminho para viver. No estamos procurando un camino para vivir. Já conhecemos o caminho da vida eterna. Ya conocemos el camino y la vida eterna. O caminho da vida eterna é uma pessoa. El camino y la vida eterna es una persona. Se chama Jesus de Nazaré. Se llama Jesús de Nazaret. Ele é o nosso caminho. Él es nuestro camino. Por isso nós andamos nele. Por eso nosotros andamos en él. Vivemos nele. Vivimos en él. Nos movemos nele. Nos movemos en él. Cremos nele. Creemos en él. Esperamos nele. Esperamos en él. Nos alegramos nele. Nos alegramos de él. Aleluia, Ele é tudo para nós. Él es todo para nosotros. Aleluia, nós já temos um caminho. Nosotros ya tenemos un camino. Aleluia. E nós já temos uma roda, Y nosotros ya tenemos una rueda. um grupo, Un grupo. um ajuntamento. Una unión. Aleluia. Quem é? ¿Quién es? Quem é a nossa roda? ¿Quién es nuestra rueda? É o povo de Deus. El pueblo de Dios. São os filhos de Deus. Son los hijos de Dios. É a igreja de Cristo. Aleluia. La iglesia de Cristo, aleluya. Aleluia. No Novo Testamento nós temos a eclésia. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos la iglesia. São os filhos de Deus. Son los hijos de Dios. Os nascidos de novo. Los nacidos de nuevo. A igreja de Cristo. La iglesia de Cristo. Que vai morar com Ele. Que va a morar con él. Aleluia. O versículo de número 2 El versículo número 2 diz assim: dice así. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Assim habla a palavra de Deus. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de dia e de noite. Esta pessoa que está vivendo a vontade de Deus, que está viviendo la voluntad de Dios, ela tem o seu prazer na lei do Senhor. es la que se complace en la ley del Señor. É na lei, isto é, na palavra de Deus. En la ley, esto es la palabra de Dios. Onde Deus nos mostra a sua vontade. Donde Dios nos muestra su voluntad. É onde Deus nos mostra os seus planos para a nossa vida. Donde Dios nos muestra sus planes para nuestra vida. Aquela pessoa que é bem-aventurada,
Aquella persona que es bienaventurada, ela tem o seu prazer ella se complace na lei do Senhor. en la lei del Señor. E nesta lei, En esta ley, e nesta palavra, en esta palabra, e nesta boa notícia, en esta buena noticia, ela medita de dia e de noite. en ella medita de día y de noche. Meditar de dia e de noite Meditar de día y de noche é uma linguagem que nos mostra es un lenguaje que nos muestra o quanto é importante la importancia para esta pessoa, para esta persona, para o crente, para el creyente, para o fiel, para el fiel. o quanto esta palavra é importante, ¿Cuánto es esta palabra importante? o quanto esta pessoa deseja a palavra de Deus, ¿Y cuánto esta persona desea la palabra de Dios? a importância que tem a aplicação desta palavra La importancia que tiene la aplicación de esta palabra em nossa vida. en nuestra vida. Aleluia, bem-aventurado é este homem Bienaventurado es el hombre que medita continuamente que medita continuamente na palavra de Deus. en la palabra de Dios. Porque alguém que busca meditar continuamente na palavra de Deus, Porque alguien que busca meditar continuamente en la palabra de Dios, ele pratica a palavra de Deus. él practica la palabra de Dios. Ele busca colocar em prática. Él busca colocar en práctica. Aleluia. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Él se complace en la ley del Señor. O grande desejo da sua vida é conhecer a Deus. El gran deseo de su vida es conocer a Dios. Aleluia. Ainda no versículo 2, fala assim: Ahí en el versículo 2 habla así: medita de dia e de noite. medita de día y de noche. Este meditar Ese meditar não é só ler, no es solo leer, mas é ler a palavra mas él lee la palabra e permitir que esta palavra entre no mais profundo do seu ser. y permite que esa palabra entre en lo más profundo de su ser. Como um fogo que vai queimando o carvão. Como un fuego que va quemando el carbón. Quando você coloca fogo num papel, Cuando usted pone fuego en un papel, o fogo vai tomando conta, vai se alastrando. el fuego va quemando y va quemándose la hoja. Quando você medita na palavra de Deus, Cuando usted medita en la palabra de Dios, ela arde dentro de nós. ella arde dentro de nosotros. E ela conduz todas as áreas da nossa vida. Y ella conduce todas las áreas de nuestra vida. E nós passamos a meditar nela. Y nosotros pasamos a meditar en ella. Isto é, meditar, se entregar a ela. Esto es meditar, es entregarse a ella. Render-se a esta palavra. Rendirse a esa palabra. Ainda que seja quando ela nos confronta. Aunque a veces ella nos confronta. Mesmo assim, nós nos entregamos à vontade de Deus, Aún así nos entregamos a la voluntad de Dios. revelada na sua palavra. Revelada en su palabra. Glória a Deus. Vamos estar agora lendo juntos o versículo de número 3. Vamos a estar ahora leyendo juntos el versículo número 3. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Así dice la palabra del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vai ser como árvore plantada, Va a ser como árbol plantado, estabelecida, establecido junto a ribeiros de águas. junto a corrientes de aguas. Qual é a importância de uma árvore estar plantada junto a corrente de águas? ¿Cuál es la importancia de que un árbol esté plantado a la corriente de agua? É na água que ela busca os seus nutrientes. Es la agua en la que busca sus nutrientes. A água tem o que ela necessita, o que ela precisa para manter-se uma árvore forte, El agua es lo que el árbol necesita para mantenerse fuerte, firme. firme, Pode vir temporal, para resistir el temporal, chuva, lluvia, vento. viento. Ela está firme Él está firme porque suas raízes são profundas, porque sus raíces son profundas, porque tem recebido os melhores nutrientes porque él ha recibido los mejores nutrientes junto a ribeiros de águas. junto a ríos de aguas. E no versículo 3 ainda diz: En el versículo 3 dice, a qual dá o seu fruto na estação própria. el cual da su fruto en su tiempo. Ela sempre vai frutificar. Él siempre va a dar fruto. O que é a estação própria? ¿Qué es la estación propia? É o momento em que esta árvore vai frutificar. Es el momento en que este árbol va a dar fruto. É o momento exato em que ela vai alimentar
Es el outras pessoas ou animais com seus frutos. Es el momento exacto en que este árbol va a alimentar a otras personas, a otros animales con su fruto. Assim como Deus tem o momento certo Así como Dios tiene su momento para cumprir os seus planos, para cumplir sus planes, seus propósitos, sus propósitos, seus desígnios sus designios em nossa en vida. nuestra vida, Deus tem planejado Dios tiene planeado o plano para cada de nós. el plan para cada uno de nosotros E no tempo dele, en el tiempo de Él. quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, Cuando nosotros nos colocamos en el centro de la voluntad de Dios, nós vamos frutificar. nosotros vamos a fructificar. Assim é essa árvore, Así es el árbol, na estação própria, en su estación, no momento certo do ano, en el momento cierto del año. ela vai dar seu fruto. Él va a dar su fruto. Assim é o Filho de Deus, a filha de Deus, Así es el Hijo de Dios, la hija de Dios, que está dentro da vontade de Deus, que está dentro de la voluntad de Dios, no plano de Deus, en el plan de Dios, na hora que chegar na tua vida. en la E no momento que chegar os planos de Deus na tua vida, En el momento en que llegue Dios a tu vida, Deus vai cumprir tudo que Ele quer cumprir. Dios va a cumplir lo que tiene que cumplir. E você vai frutificar Y usted va a dar fruto para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Mas para isso é preciso estar junto a ribeiros de águas. Mas para eso es necesario estar junto a corrientes de aguas. Junto a ribeiros de águas, se alimentando Junto a corrientes de aguas, alimentándose. continuamente. Aleluia. Continuamente, aleluya. E ainda no versículo 3 diz: E aí- cujas folhas não caem. Y ahí en el versículo 3 dice, cuyas hojas no caen. As folhas desta árvore aqui do Salmo de número 1, Las hojas de este árbol, deste Salmo de número 1, de este salmo número 1, não caem. no caen. Simplesmente são folhas que permanecem, aleluia, Simplemente son hojas que permanecen, com pouquíssimas exceções. con pocas excepciones. Normalmente as folhas das árvores sempre caem, Normalmente las hojas de los árboles siempre caen. mas desta árvore do Salmo 1, Mas este árbol del salmo número 1, as suas folhas não caem. las hojas no caen. Essa é uma linguagem ilustrativa. Este es un lenguaje ilustrativo. O fiel sempre fornecerá sombra ao necessitado. El fiel siempre dará sombra al necesitado. Isto é, Esto es, sempre terá uma palavra de conforto. siempre tendrá una palabra de confort. Será um instrumento de Deus Será un instrumento de Dios que vai trazer abrigo, proteção que va a traer abrigo, protección para a vida do próximo, para la vida del prójimo, para os perdidos. para los perdidos. Você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Usted va a ser un instrumento en las manos del Señor. Aleluia. No versículo de número 3, aleluia, fala: e tudo quanto fizer prosperará. En el versículo número 3 habla, y todo lo que hace prosperará. Essa pessoa vai estar no centro da vontade de Deus, Esta persona va a estar en el centro de la voluntad de Dios, dentro dos propósitos do Pai. dentro de los propósitos del Padre. E é por isso que o que ela fizer vai prosperar. Y es por eso que lo que Él haga va a prosperar, Porque serão os planos de Deus se cumprindo na sua vida. porque serán los planes de Dios cumpliéndose en su vida. Quer saber se eu sou próspero, se você é próspero? ¿Cómo saber si usted o yo vamos a ser prósperos? Somos prósperos? Somos prósperos. Não, você não vai descobrir isso olhando a minha conta bancária, Usted no va a descubrir eso viendo mi cuenta bancaria, nem olhando se eu tenho um carro bom ou um carro muito velho, ni usted viendo si yo tengo un carro bueno o no, se eu vivo de aluguel, de renta, ou se eu tenho 10 casas. si vivo pagando una renta o tengo 10 casas, Mas você descobre pero usted lo va a descubrir. uma pessoa, aleluia, que prospera, Una persona que prospera se os planos de Deus estão se cumprindo na vida desta pessoa. porque los planes de Dios se están cumpliendo en la vida de esta persona. Não existe prosperidade maior No existe prosperidad mayor do que uma pessoa estar dentro da vontade de Deus, de lo que una persona está dentro de la voluntad de Dios, cumprindo o seu chamado. cumpliendo su llamado. Isto é ser próspero. Esto es el próspero. E as demais coisas todas vos serão acrescentadas. Y todas las cosas van a ser prosperadas, Vão lhe ser añadidas, acrescentadas. van a ser añadidas. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque você vai estar dentro da vontade de Deus. Porque usted va a estar dentro de la voluntad de Dios. Porque você vai estar colocando o reino de Deus em primeiro lugar.
Porque usted va a estar colocando el reino de Dios en primer lugar. Isso é a maior prosperidade, Esto es prosperidad, a maior que pode la mayor que puede haber, existir. que puede existir. No versículo 4, En el versículo 4, assim diz a palavra de Deus: así dice la palabra de Dios. os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Assim habla la Reina Valera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Os justos ficarão firmes como uma árvore bem nutrida. Los justos Se quedarão firmes como uma árvore bem nutrida, bem forte, se quedarán firmes como un árbol nutrido, com poderosas raízes. con raíces poderosas. Mas os ímpios serão totalmente espalhados, Pero los impios serán totalmente despojados, dispersos, como a moinha que o vento espalha. como un remolino que el viento disparce. Exatamente o que é la moinha, remolino? Lo que é? ¿Qué es un remolino? São pequenos fragmentos de erva seca, Son pequeños fragmentos de hierba seca, pedacinhos pequenos de erva seca. pedazos pequeños de hierba seca. Se secou-se, não há mais valor nela. Si se, Secou-se se quema, É. no hay más valor en ella. e o vento espalha ela por todo lugar. Y el viento la dispersa por todos lados. A Bíblia diz que os ímpios serão assim. La Biblia dice que los impios serán así. E no versículo 5 diz: En el versículo 5 dice, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Portanto, no se levantarão los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aleluia! O juízo de Deus virá. el juicio de Dios Vai venir vendrá. sobre toda impiedade. Va a venir sobre toda impiedad. La justiça de Deus La justicia de Dios se executará se ejecutará no tempo certo. en el tiempo correcto. Muitas vezes você mira, você olha Muchas veces usted mira, usted escucha para os ímpios para los impios, e você vê ele prosperar financeiramente. usted ve que prospera financieramente, Você, aparentemente, tudo que ele faz dá certo, você quer dar bem. usted aparentemente ve que todo lo que hacen está bien, Tem saúde. tiene salud, E você olha para a sua vida, você é um cristão fiel, um servo, uma serva de Deus. y usted es una persona fiel, un siervo de Dios. Vê muitos problemas que você passa, muitas dificuldades, Ve usted que usted pasa muchos problemas, muchas dificultades, e você não entende. y usted no entiende. Assim como o Salmo de número 73, Así como en el Salmo número 73, de um homem chamado Asaf, de un hombre llamado Asafe, um servo de un Deus, siervo de Dios, que quase se confundiu que se confundió quando olhava para o ímpio cuando miraba limpio e comparava com a vida dele. y comparaba en la vida de él. Mas a Bíblia diz que ele, quando entrou no santuário, Pero la Biblia dice que cuando él entró al santuario, ele viu o final dos ímpios. él vio el final de los impios. Deus mostrou para ele o que iria acontecer no futuro, Dios mostró para él lo que iba a acontecer en un futuro, na eternidade. en la eternidad. A mesma coisa. La misma cosa, Muitas vezes você pode se confundir, muchas veces usted puede confundirse, ficar sem entender. quedar sin entender Por que você, sendo um homem fiel, uma mulher fiel a Deus, por qué usted, siendo un hombre fiel, una mujer fiel a Dios, passa por tantas lutas. pasa por tantas luchas. Não se preocupe. No se preocupe. Jesus nos ensinou que nessa vida passaríamos por muitas dificuldades. Jesús nos dijo que en esta vida pasaríamos por muchas dificultades. Mas o texto nos diz Pero el texto nos dice que os perversos não prevalecerão que los perversos no prevalecerán no juízo, en el juicio, nem os pecadores na congregação dos justos. ni los pecadores en la congregación de los justos. É Deus quem no momento certo, Es Dios que en el momento cierto quem vai fazer separação. que va a hacer una separación. A Ele cabe o juízo e a justiça. A él, de él es el juicio y la justicia. A nós cabe amar, evangelizar e proclamar o amor de Deus às pessoas. A nosotros nos corresponde amar, evangelizar
e proclamar a verdade de Deus às pessoas. y proclamar la verdad de Dios en las personas. E no versículo de número 6, para encerrarmos, En el versículo número 6, para cerrar, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. mas el camino de los malos perecerá. Deus conhece o teu caminho. Dios conoce tu camino. Deus conhece a tua vida, Dios conoce tu vida, as tuas lágrimas, as tuas orações, tus lágrimas, tus oraciones, a tua fé, tu fe, as tuas obras. tus obras. Não há nada que Deus não saiba acerca de ti. No hay nada que Dios no sepa delante de ti, Você não está sozinho, meu irmão. Usted no está solo, mi hermano. Você não está sozinha, minha irmã. Usted no está sola, mi hermana. Segue adiante. Siga adelante. Segue firme em Cristo Jesus, Siga firme en Cristo Jesús, com a sua fé firmada, con su fe firme, como uma árvore, como el árbol, com folhas que não caem, con hojas que no caen, com raízes con profundas, raíces profundas, bebendo de águas cristalinas, bebiendo de aguas cristalinas que estão servindo de que nutrientes están sirviendo de nutrientes para a sua vida, para su vida, que é esta palavra, que es esta palabra, a palavra que nos mostra o caminho para o Pai, la palabra que nos muestra el camino para el Padre, que nos faz conhecer a pessoa de Jesus Cristo. que nos hace conocer la persona de Jesucristo. Seja você este homem, esta mulher, Sea usted ese hombre, esa mujer, que é bem-aventurado em Cristo Jesus, que es bienaventurado en Cristo Jesús, que é abençoado em Deus, que Él ha, bendecido em Deus. él ha sido bendecido en Dios. Aleluia! Aquele homem, aquela mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, Aquel hombre, aquella mujer que no anda según el consejo de los impios, que não se detém no caminho dos pecadores, que no se detiene en el camino de los pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que no se sienta en la rueda, en la silla de los escarnecedores, mas antes, de outro modo, mas antes, de otro modo, su prazer, sua alegria su placer y su alegría está na lei do Senhor, está en la ley del Señor. e nela medita de dia e de noite. En ella medita de día y de noche. Isto é, medita com alegria, com vontade, Esto es, medita con alegría, con voluntad. porque tem sede desta palavra, Porque tem sede, tiene sed de esta palabra. tem fome desta palavra, hambre, Tiene hambre de esta palabra. porque deseja se alimentar com esta palavra. Porque desea alimentarse con esta palabra. É por isso que medita nela em todo o tempo. Es por eso que medita en ella todo el tiempo. Eu desejo, eu quero, Yo deseo, yo quiero a cada dia mais, cada día más ser este bem-aventurado, ser ese bienaventurado, ser esta árvore frutífera, ser este árbol fructífero que vai dar o fruto no tempo certo, que va a aleluia. dar fruto en su tiempo. Parece que o tempo de Deus está demorando na sua vida. Parece que el tiempo de Dios está demorando en nuestra vida. Deus é fiel para cumprir Dios es fiel para cumplir as suas promessas, sus promesas. aquilo que Ele falou para ti. Aquello que Él habló para ti, Se você permanecer na vontade de Deus, si usted permanece en la voluntad de Dios, Ele vai cumprir. Él va a cumplir. Ele é fiel. Él es fiel. Deus não muda. Dios no cambia. Deus não mente. Dios no miente. Ele fala a verdade. Él habla la verdad. E quando o homem permanece como uma árvore estabelecida nele, Y cuando un hombre permanece como un árbol establecido en Él, ele vai cumprir a sua vontade em nossa vida. Él va a cumplir su voluntad en nuestra vida. E na estação própria nós vamos dar frutos. En la estación propia vamos a dar frutos Aleluia, para a glória dele. para la gloria de Él. Porque bendito é o seu nome. Porque bendito es su nombre. A ele a alabança e o louvor para sempre. A Él es la alabanza y el honor para siempre. Em nome de Jesus En Cristo. en el nombre de Jesucristo. Eu quero estar orando contigo neste momento. Yo quiero orar contigo en este momento. Vamos orar junto comigo, aleluia. Vamos a orar junto conmigo, por favor. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Pai bendito e maravilhoso, Padre bendito y maravilloso. eu quero te agradecer pela tua palavra. Yo quiero agradecerte por tu palabra. A tua palavra, ela sempre nos mostra o teu caminho. Tu palabra siempre nos muestra el camino. Obrigado, Senhor, aleluia, por cada pessoa que está assistindo este programa. Gracias, Señor, por cada persona que está viendo este programa. Que tu possas lá no mais profundo do coração desta pessoa Que tú
tú puedas puedas estar en lo más profundo del corazón de esta persona e ir allá, aleluia, e fazer uma grande obra. e ir allá y hacer esa gran obra E colocar o desejo, y colocar el deseo, a fome, a sede la hambre, la sed de ser este bem-aventurado de ser ese bienaventurado e conhecer a tua palavra y conocer tu palabra e praticar a tua y vontade practicar tu voluntad e não mais andar segundo o conselho dos ímpios, y no más andar según el consejo de los impios, não mais parar na roda dos escarnecedores, não se assentar mais com eles, no sentarse más con los escarnecedores, não se deter nos caminhos dos pecadores. no detenerse en el camino de los pecadores. Aleluia, nos ajuda, Senhor. Ayúdanos, Señor. Abençoa esta pessoa, este irmão, esta irmã, Bendice a esta persona, a este hermano, a esta hermana, para que nós possamos ser uma árvore frutífera. para que podamos ser un árbol fructífero. E só seremos uma árvore frutífera Y seremos un árbol fructífero somente quando estivermos conectados em Ti, Jesus. solamente cuando estemos conectados en ti, Jesús. Porque Tu verdadeiramente és comida, és bebida Porque tú eres verdaderamente comida y bebida para a nossa vida. para nuestra vida. É Tu que nos alimenta, Jesus. Eres tú quien nos alimenta, Jesús. É de Ti que vem o nosso alimento espiritual. Es de ti quien viene nuestro alimento espiritual. Em nome de Jesus En el Cristo. nombre de Jesucristo. Assim eu te agradeço, Senhor. Así yo te doy gracias. Amém. Amén. Glórias a Deus. Gloria a Dios. O Senhor esteja abençoando a tua vida. El Señor esté bendiciendo tu vida. Medite nesta palavra. Medita en esta Te palabra. alimente desta palavra. Aliméntate de esta palabra. Esta palavra é Jesus Cristo revelada. Esta palabra es Jesucristo revelado. Cristo Jesus, aleluia, é o verbo de Deus que se fez carne. Cristo Jesús, el verbo de Dios que se hizo carne. O que é o verbo? ¿Qué es el verbo? É a palavra conjugada. Es la palabra conjugada. Uma palavra conjugada é o verbo em movimento. Una palabra conjugada es el verbo en movimiento. Jesus Cristo é o verbo de Deus. Jesucristo es el verbo de Dios. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. El Señor te bendiga en el nombre de Jesús. E estaremos aqui na próxima semana, Estaremos aquí la próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir. si así el Señor Jesús nos permite. Amém. Amén.